dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, completou 17 anos. Criada para enfrentar atos de violência física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral contra a mulher, a norma é considerada uma das 3 leis mais avançadas do mundo, pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM. Apesar disso, o combate à violência ainda exige esforços por parte do Estado. A sanção desta lei foi um marco histórico, pois até antes da sua promulgação, o crime de violência contra a mulher era considerado de menor potencial ofensivo. O nome homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu tentativa de feminicídio e ficou paraplégica. O agressor era o próprio marido, que por quase 2 décadas respondeu em liberdade. E para falar sobre este assunto, convido a tomar assento Luiz Fernando Vailate Ferrão, vereador e procurador especial da Mulher do Poder Legislativo, Mário Dionísio Moser, vereador e procurador adjunto, nossas palestrantes, doutora Aline Vasses Ferrandini, juíza titular da 2ª Vara da Comarca de Penha, doutora Isabela Ramos Felipe, promotora substituta da Comarca de Penha, e doutora Natália Guilhermete Garcia, advogada do Poder Executivo, atuante no CREAS. Agradeço a presença do vereador Antônio Alfredo Cordeiro Filho e do nosso presidente Adriano de Souza. Passo a palavra ao procurador Luiz Fernando Vailate Ferrão. Boa noite a todos. Agradeço a presença e a parceria do nosso judiciário, em nome da doutora Aline, do Ministério Público, em nome da doutora Isabela, e do Executivo, em nome da doutora também, só a doutora Natália. Obrigado a todos, agradeço a presença de todas e de todos, né? Muito importante a presença dos homens também aqui. Gostaria que tivesse mais homens, mas a gente vai trabalhando isso. Rapidamente, eu quero falar da importância dessas ações, né? E já mais uma vez agradeço a iniciativa do Judiciário nosso, né? Agradeço a presença sempre que possível da doutora Aline e agora da doutora Isabela, por conta de passar a real necessidade de estarmos sempre falando sobre essa questão. Eu sou o mais velho de 5 filhos, dentre 3 mulheres, sou pai de 2 mulheres, avô de uma mulher também, pequenininha, mas ainda mulher, e tenho, por conta disso, procuro trabalhar para que a gente melhore as condições com relação à violência da mulher. A Procuradoria da Mulher tem a função de promover políticas públicas, desenvolver e incentivar a presença da mulher na política, da mulher empreendedora, da mulher negra, enfim. E isso a gente vem tentando fazer no decorrer desse período que estamos à frente da Procuradoria. E, principalmente, né, cobrar e fiscalizar os serviços das redes de atendimento. Eu costumo dizer que para que a gente faça um trabalho de excelência, ou o melhor trabalho possível, há necessidade de estrutura, há necessidade de pessoal e há, principalmente, a necessidade que o gestor público tenha sensibilidade com essa questão. Então, essa é a função que a gente vem tentando fazer, né? Então, era isso que eu queria dizer nesse momento para abrir essa palestra. Eu passo agora a palavra para a doutora Aline e, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Obrigada, vereador. Está ligado? Ligado? Vou me falar aqui que eu tenho 25 minutos, como eu costumo falar muito, eu vou colocar o cronômetro. Eu vou pedir ao Eduardo, por favor, colocar o primeiro slide da apresentação.
Boa noite a todos, né? Vejo que o público feminino hoje está em peso, mas temos aqui algum público masculino também. E como já soube que essa palestra ficará gravada, de início já incentivo a todos os presentes a divulgarem este material, que vai ser um material muito rico hoje e muito importante para toda a sociedade civil. Eu gostaria então de iniciar, todos sabem que agosto lilás é o mês que se comemora a edição da Lei Maria da Penha, e em conjunto ao agosto lilás nós temos a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que é um projeto capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, onde diversas comarcas abordam o tema nas suas cidades. Então se fomenta, se incentiva eventos como esse para a discussão do tema da violência doméstica. E essa discussão ela deve abranger não somente o público feminino, a fim de encontrar eventuais vítimas que estejam num relacionamento abusivo e que ainda não conseguiram dar o primeiro passo para sair deste relacionamento, mas também é muito importante a participação do público masculino. E por qual motivo? Seja pela própria manifestação do vereador aqui, que é aguerrido na defesa dos direitos das mulheres, não só por possuir mulheres na sua família que necessitam do reconhecimento e da igualdade de direitos, mas também é importante que este assunto chegue aos agressores. Por quê? Porque, como os senhores verão aqui, as leis elas possuem uma penalidade. Isso significa que ninguém fica eternamente preso, independente da conduta que pratique. O nosso sistema, o nosso Estado de Direito é assim. Então, um dos aspectos muito relevantes é trabalhar este agressor para que ele compreenda o que é a violência contra a mulher. Tem muitos agressores que, pela sua forma de criação, pela estrutura patriarcal que existe ainda hoje na nossa sociedade, eles não conseguem entender que o que eles praticam é uma forma de violência contra a mulher. Então, este debate é muito importante que se divulgue, seja para trazer essas vítimas de violência, fazer com que elas venham, tragam, denunciem os seus agressores, mas para que também estes agressores entendam que as condutas que eles estão praticando são formas, sim, de violência contra as mulheres e que precisam que sejam paradas imediatamente. Então, por favor, eu gostaria de iniciar com um vídeo, onde nós teremos depoimento de 3 mulheres que foram vítimas de violência doméstica, que faz parte deste projeto do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o enfrentamento do tema. Por favor, pode passar. A violência doméstica afeta a família de um modo geral, afeta filhos, afeta os pais, afeta a você também e afeta o seu companheiro, a sua companheira. Até a comunidade onde você vive é afetada. Eu cheguei à conclusão de que eu precisava de ajuda quando começaram a se intensificar essas questões da violência doméstica, do abuso físico, do abuso moral. Quando a gente gosta da pessoa, tu acaba aceitando, tu acha que aquilo é normal, né? Aí depois, quando acontece mesmo, que é tentativa de assassinato, aí tu começa a ver, não, mas não é por aí, né? Ele envenenou meu chá, meu leite, aí eu consegui vomitar, não teve sequelas, graças a Deus, mas tenho prontuário médico que me ampara dentro da lei, eu fiz boletim de ocorrência, né? E estamos aí aguardando o processo de divórcio. Nós temos uma filha de 14 anos, que ficou na casa com ele, né? Porque eu tinha que sair, tinha que preservar a minha vida, não podia ficar mais lá. Eu sofri de tudo um pouco, né? Na verdade, começou com agressão verbal, né? Psicológica, em cima de mim. Daí começou no meu filho também, no nosso filho mais velho. Eu acabava sempre me sentindo culpada, já teve momentos que eu pensei em suicídio, né? Porque ele botava tudo a culpa em mim e eu pensei, poxa, eu tô estragando minha família, pensei, então eu tenho que acabar com a minha vida. Então ficou assim bem crítico a situação.
eu estava muito no relacionamento aguentando pelos filhos, e quando meu filho falou, não quero mesmo que vocês, o pai e a mãe, fiquem juntos, porque não dá mais, daí me deu acordei para a realidade, foi que eu resolvi tomar toda a atitude, que não tinha mais o que voltar atrás. Pode parar, Eduardo, por favor. E pode ir para o segundo slide também, por favor. Esses depoimentos, eles infelizmente compõem um número extremamente expressivo de mulheres que são vítimas de violência doméstica. Só no ano passado foi feita, né, uma pesquisa onde se atestou que a cada minuto, prestem atenção, a cada minuto, 14 mulheres são vítimas de agressão no Brasil. Se não bastasse esse dado super relevante, tem-se ainda de que mais da metade das mulheres que foram agredidas no ano passado, elas foram agredidas no interior das suas residências. O que isso significa? O local onde a mulher mais deveria se sentir protegida, que é no interior da sua casa, virou um palco de tragédias. Infelizmente, por mais que nós façamos a cada ano campanhas fomentando e divulgando o tema da violência doméstica, o que se vê é um crescimento expressivo do número de agressões de todas as modalidades contra as mulheres, a ponto de, no ano passado, ter sido registrado o expressivo número de 18 milhões de mulheres vítimas de violência somente no ano passado. Todos esses dados são extraídos do Fórum Nacional de Segurança Pública, que faz uma análise minuciosa, e por meio dele é que nós conseguimos ter um panorama do quão grave é o assunto. Então, para aqueles que pensam que violência doméstica não existe, os números estão aí e estão para provar que é urgente medidas como essa. Nós temos a polícia atuando, o Ministério Público atuando, o Judiciário atuando, mas a sociedade, a comunidade precisa abraçar essa causa, tanto homens quanto mulheres. Isso é uma causa de todos. A defesa da igualdade, homens e mulheres, na verdade é a defesa da igualdade do ser humano. Então, há que se esclarecer e se registrar isso e se batalhar por isso a cada dia. Na comarca de Penha, desde o ano passado, que foi a sua instalação, fizemos um ano agora no sábado, na comarca de Penha, até ontem, na verdade hoje já teve duas medidas protetivas acrescidas a esse número. Então, nós temos o total de 193 medidas protetivas de urgência concedidas desde o ano passado. Isso é um número muito expressivo, considerando o tamanho da comarca de Penha. Pode passar, por favor. A questão da violência de gênero será tratada pela doutora Isabela, irá tratar de forma pontual quais são todas as modalidades de violência, mas, em resumo, para que a gente siga nessa primeira etapa da conversa, a violência de gênero, ela tem por premissa, por início, a ideia de que a mulher ela é um objeto, ela é uma extensão do homem, ela não teria uma identidade própria, não teria autonomia, então estaria sujeita à dominação masculina, ao controle masculino. Então, esse o ponto de partida da questão da violência de gênero que será melhor tratada. E, para enfrentar este assunto, nós temos as medidas protetivas de urgência, que é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha. Sobre as medidas protetivas de urgência, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que não há necessidade da existência de um processo criminal anterior para que a mulher vítima de violência possa solicitar a medida. Basta que a mulher se encontre em uma situação de risco em alguma das modalidades de violência que serão abordadas, para que ela possa fazer este requerimento. Então, não há necessidade de, eu preciso ter um processo criminal, eu preciso ter... Não, você precisa somente estar em uma situação de risco. E a forma de requerimento deste pedido, ela é multiportas. O que isso significa? Não há nenhum órgão único e exclusivo que seja o único responsável por receber e acolher esta mulher. Na verdade, a exigência legal é que o pedido, ao ser formulado, deve ser feito ou pelo Ministério Público ou pela própria ofendida. A própria ofendida irá formular esse pedido por meio de um advogado. Então, hoje, a estruturação que nós temos aqui, se esta mulher vítima de violência for ao fórum, ela será encaminhada imediatamente ao CMBA
que está num prédio anexo ao lado do Fórum para isso, que tem uma assistência judiciária, e poderá entrar com o pedido ou via advogado, ou será encaminhada à delegacia, ou essa mulher pode ir diretamente, através da delegacia, formular o boletim de ocorrência e fazer este requerimento, ou até mesmo procurar o Ministério Público. O mais importante aqui é que a vítima saiba que este sistema ele é multiportas. São todos os órgãos públicos que têm esta obrigação de acolher esta vítima e, por meio da questão legal, que é da legitimidade, que é ou por meio de advogado ou por meio do Ministério Público, formular o requerimento. E eu gostaria de aproveitar e destacar de que forma nós, do Judiciário, que não temos o contato com essa vítima, nós não sabemos o que aconteceu dentro da residência dessa vítima. Como é que a gente vai entender esse conceito? O que acontece naquela casa? Como é que eu vou entender o que a senhora, Maria, está contando a respeito da violência doméstica? Aí entra o papel fundamental do nosso Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um documento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, onde a vítima deverá responder diversas perguntas, e dentro dessas perguntas é que se poderá trazer a juiz ou ao juiz o conhecimento do contexto estrutural daquela família. Há quanto tempo aquilo vem acontecendo? Quais são as agressões que se iniciaram? Então, este formulário é muito importante e as vítimas elas respondem ou na delegacia de polícia, ou perante qualquer órgão que for recebê-la, ou se ela entrar diretamente por um advogado particular, que também é possível. Este documento ele é muito importante. Ele é obrigatório? Não é obrigatório, mas ele é muito importante para fazer com que o juiz ou a juíza entenda o caso. E a título de exemplo, uma das perguntas que no relatório consta quais agressões físicas você já teria sofrido? Enforcamento, sufocamento, socos, chutes, a vítima vai assinalando. Isso na modalidade de agressão física, existem diversas outras agressões. Ou, por exemplo, o agressor já teve algum destes comportamentos contra você? Disse algo parecido, se não for minha, não será de mais ninguém. Esse é um elemento clássico da violência de gênero. Perturbou ou perseguiu você em vários locais. Proibiu você de visitar familiares. Fez telefonemas, enviou mensagens de forma insistente. Impediu você de ter acesso a dinheiro ou a outros bens. Tem ciúmes excessivos de você e controle de você. Isso aqui são alguns exemplos para que vocês entendam que, ao assinalar essas questões, vocês irão ficar mais próximos, vocês estarão demonstrando um retrato mais fiel da realidade enfrentada por vocês, o que vai auxiliar muito o outro lado que está analisando o pedido. Pode passar, por favor. A medida protetiva de urgência, então, uma vez que ela for concedida, ela, primeiro, vai perdurar, vai ter, via de regra, ela costuma ter um prazo, mas é importante que as vítimas saibam que, assim que decorre o prazo da medida, não é que ela não tem mais direito, mas ela precisa comunicar que a situação de risco continua ou não. Então, a medida protetiva ela vai continuar enquanto existir esta situação de risco. Enquanto a vítima estiver naquela condição, isso vai permanecer e ela precisa, ao final do prazo, comunicar no Poder Judiciário que ainda possui interesse por este motivo. Então, isso é muito importante. O procedimento da medida protetiva, assim que ele chega no Poder Judiciário, seja pela delegacia de polícia, seja por alguma assistência jurídica que, por meio de advogado, protocolou o pedido, o prazo para o juiz analisar é de 48 horas. Então, a lei traz este prazo, mas, evidentemente, quem protocola os pedidos, sejam os policiais, seja o Ministério Público, seja o advogado, se for um caso excepcional, não há impedimento nenhum dele comunicar, entrar em contato com o fórum, esclarecendo, olha, entrou uma medida protetiva, acredito que é um caso diferenciado, não há problema algum. O importante é que se ressalte a urgência em cada caso. E, ao ser feito, então, a análise da situação de risco, a lei traz diversas medidas protetivas que podem ser aplicadas. Essas medidas são específicas? Não. Se o juiz entender que pode aplicar uma medida que não está na legislação,
ele pode aplicar, desde que ela tenha algum fundamento ali no caso concreto. A lei traz as hipóteses mais comuns, que são afastamento do lar, né? Lembrando que no afastamento do lar não se está discutindo a propriedade. Não é porque o agressor teve uma medida protetiva determinando que ele saia da residência, se afaste por conta desta situação de risco, não significa que ele perdeu os direitos sobre o referido patrimônio. Esta situação da divisão dos bens, né, num futuro divórcio, ela será analisada dentro de um processo judicial. Então, as medidas protetivas é para a situação de risco urgente que esta vítima está vivenciando, onde o agressor precisa sair daquele momento da residência para garantir a integridade física e emocional dessa vítima. Mas não se está dividindo o patrimônio nesta decisão. Isso é muito importante. O afastamento do lar também, quando for determinado, ele autoriza que o agressor volte na residência para pegar os seus pertences pessoais. Imagine, né? O agressor às vezes precisa pegar uma muda de roupa, precisa pegar documentos pessoais. Agora, esta ação de voltar na casa para pegar estes bens deve ser acompanhada, via de regra, pela Polícia Militar, ou às vezes se ajusta com algum familiar que possa ir buscar estes bens para o agressor. O importante é que este agressor que teve a medida de afastamento decretada, ele não volte na residência se for deferida a segunda medida, que é a proibição de aproximação, que via de regra vem junto com a do afastamento. Então nós temos a proibição de aproximação, onde é fixado quantos metros esse agressor deve ficar distante da vítima, proibição de contato, nem por WhatsApp, nem por e-mail, nem por telefone, porque se fizer isso, vai ser uma quebra de medida protetiva. Nós temos também proibição de frequentar determinados locais. Às vezes se determina que esse agressor não frequente o local onde a vítima trabalhe, justamente para evitar essa reiteração da violência. E comparecimento do agressor a programas de reeducação, o que nós brevemente teremos aqui na comarca de Penha, mas neste momento o que nós temos apenas é a determinação que ele vá até o quartel, onde ele é instruído pelo sargento Guilherme, que tem feito um excelente trabalho. Pode passar, por favor. Agora, o que é importante destacar das medidas protetivas é que, se ocorre o descumprimento, ou seja, este agressor ele foi intimado desta decisão e ele descumpriu de alguma forma, o que acontece? Primeiro ponto, ele está cometendo um crime previsto no artigo 24A da Lei Maria da Penha, e o teor do crime, percebam bem, a conduta criminosa é descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas. A pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Em algum momento se lê deste texto que há necessidade da vítima não querer que ele esteja dentro da casa ou não esteja. A lei não fala nada disso. O que isso significa, senhoras e senhores? A vítima não tem poder para dizer que abriu mão da medida protetiva. Então, se teve uma medida protetiva aplicada, por mais que esta vítima, justamente por estar inserida no ciclo de violência, no relacionamento abusivo, que por vezes é difícil para ela enfrentar o período da medida protetiva e ela acaba recuando, às vezes retomando o relacionamento, isso significa que esse agressor não precisa mais cumprir a protetiva? Não. Se ele descumprir, por mais que a vítima diga que ela autorizou, ele continua tendo descumprido uma decisão judicial que deferiu medidas protetivas. Então, continua sendo um crime. Se, eventualmente, por qualquer motivo que seja, essa vítima não quiser mais a medida protetiva, ela precisa ir ao fórum explicar que ela não tem mais interesse nessa medida. Somente depois da decisão judicial, que daí desobriga o agressor, é que não há mais perigo algum na aproximação, no contato. Agora, voltando ao caso em que a medida protetiva está em vigor, ok? Medida protetiva em vigor, e nós temos um agressor que descumpriu essa medida protetiva. A vítima, ela poderá acionar o botão do pânico, que hoje é um aplicativo instalado no celular, diretamente pela Polícia Militar ou pelo CMBA, que já aciona, já cria esse aplicativo. Então, a vítima que tem a medida protetiva, assim que percebe o descumprimento, ela clica, ela aciona esse botão, a polícia já recebe a informação e consegue ir no local. Ao fazer isso,
o correto, o certo, se está diante de um crime de descumprimento, é a ocorrência da prisão em flagrante, a prisão em flagrante deste agressor. Então, todo agressor que esteja descumprindo medida protetiva for acionado pela polícia, a polícia chegando ao local deve realizar a prisão em flagrante deste agressor pelo crime do 24A. Hoje nós temos, então, uma vez que a vítima passou a ser inserida, está protegida por uma medida protetiva, nós temos algumas visitas pela Rede Catarina da Polícia Militar, um acompanhamento semanal para verificar se esta vítima está bem. E eu gostaria de enfatizar muito o botão do pânico, senhoras e senhores, porque o botão do pânico ele já foi o responsável por salvar algumas vidas. Então, o botão do pânico é uma peça fundamental que deve funcionar muito bem para a garantia da proteção da mulher. Pode pular, por favor. Na forma de auxílio às vítimas, me encaminhando já para o término aqui da minha fala, como eu falei no início, a lei ela prevê um sistema multiportas. O que é o sistema multiportas? Todos têm o dever, é uma responsabilidade solidária. Todos os órgãos públicos e todos os órgãos privados têm a obrigação de acolher e encaminhar esta vítima de violência doméstica. Então, o que nós temos hoje? Nós temos o Fórum como responsável, o Ministério Público como responsável, a sociedade civil hoje por meio do CMBA, nós temos as polícias civis, militares, e nós temos todos os órgãos municipais que compõem executivo e legislativo como responsáveis pelo atendimento e correto encaminhamento dessa vítima. Esta responsabilidade, ela deve ser pontuada porque é muito perigoso. É muito perigoso se uma vítima vem até alguma dessas pessoas e, por qualquer motivo que seja, ela demora para ser atendida. Esta demora pode ser o período responsável pela integridade física ou não dessa mulher. Então, há que se conversar cada vez mais para estruturar, porque toda a sociedade ela vai criar os seus institutos, o seu organismo correto se tiver conversa, se tiver ajuste. Evidentemente, um momento ou outro vai ter uma falha aqui, uma falha ali, mas é mediante a conversa que se estrutura. Então, o que nós podemos dizer, e até digo nós, incluindo o Ministério Público, porque está ali dentro, no mesmo prédio, nós estamos de segunda a sexta fisicamente ali. Existe também o plantão judiciário, o plantão do Ministério Público, isso é ininterrupto, e hoje qualquer vítima que chega ao fórum, ela é imediatamente encaminhada ao CMBA, que é o prédio anexo ao fórum, todo voltado para o atendimento atendimento por meio da equipe multidisciplinar dessas vítimas de violência doméstica. E, inclusive, uma inovação que nós fizemos foi que hoje, assim que eu defiro uma medida protetiva de urgência, esta decisão ela cai automaticamente no CMBA para acionar e fornecer este atendimento assistencial a esta vítima. Então, nós temos este caminho já estruturado e gosto de destacar a importância da sociedade civil, porque antes mesmo de chegar aqui à comarca de Penha, eu já fui comunicada pelo CEVID, talvez muitos não conheçam, mas CEVID é a Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica à Mulher do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Fui comunicado, inclusive, da premiação obtida pelo CMBA neste ponto. Então, foi tido como modelo para outras comarcas do estado de Santa Catarina, e essa talvez tenha sido por isso até que foi estruturado no prédio anexo ao fórum, e gostaria de mostrar até, acredito que é da premiação do Ethos. Pode passar o próximo vídeo, por favor? Na comarca de Penha, norte de Santa Catarina, o atendimento à mulher vítima de violência funciona assim. Após realizar boletim de ocorrência na delegacia e receber medida protetiva como prevê a Lei Maria da Penha, ela é encaminhada à Polícia Militar. Com auxílio da Rede Catarina, ela tem acesso a um aplicativo de celular que dispõe de botão de pânico para situações de emergência. A PM, então, a encaminha até o CMBA, Coletivo de Mulheres do Brasil em Ação, uma ONG que presta o atendimento imediato que a mulher necessitar,
seja psicológico, terapêutico ou jurídico. Em alguns casos, a mulher vai para um local de acolhimento. O acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar. O CMBA atende 24 horas por dia, em regime de plantão, para que a mulher vítima de violência sempre encontre apoio. Desde 2019, mais de 400 mulheres do município de Penha e de cidades vizinhas já passaram pela ONG. A boa notícia é que a grande maioria delas conseguiu dar a volta por cima e retomar sua vida. Muitas foram inseridas ao mercado de trabalho. Para o projeto Etos, que incentiva o fortalecimento da rede de atendimento e proteção à mulher, são exemplos assim que vão mudar o destino de muitas mulheres vítimas de violência. Há que se destacar, então, senhoras e senhores, a importância desta colaboração entre sociedade civil e agentes públicos. Isso é muito relevante. Pode voltar no slide, por favor. Isso é muito relevante para o completo atendimento dessas vítimas, porque a Lei Maria da Penha, ela prevê a obrigatoriedade dessa assistência integral. Então, pode passar o slide, por favor. Então, essa assistência... Eduardo? Pode passar, por favor? Então, essa assistência hoje, organizada aqui junto ao Poder Judiciário, se dá com, né, o coletivo Mulheres do Brasil em Ação, que foi, como eu iniciei para vocês, ela foi premiada com selo ouro pela CEVID, pelo projeto Etos em 2021. Essa é uma premiação, né, a nível estadual, uma premiação muito relevante na área. Não à toa que foi, inclusive, o CMBA foi convocado no mês passado, vai realizar um curso junto com o Sargento Guilherme, junto com uma servidora da comarca de Penha, para estruturação das rodas de conversas com os agressores. Então, isso também é um projeto futuro que será encaminhado, né? As tratativas iniciais estão aí. E, a título de exemplo, desde janeiro de 2023, o número é de 262 mulheres atendidas, número esse que não se refere àquelas somente que tiveram medidas protetivas concedidas. Não, porque a violência doméstica, como, né, veremos em seguida, ela muitas vezes demora para que a vítima tenha coragem de chegar e pedir ajuda. Ela demora muitos e muitos anos vivenciando a violência até pedir ajuda, e por isso essa necessidade de que todos olhem para o seu lado para verificar se tem uma situação de violência doméstica. Pode pular o slide, por favor? Na parte de assistência às vítimas, que então hoje, né, teríamos pelo CMBA fornecido ali ao lado do fórum, seria esse acolhimento emergencial, transporte para o primeiro atendimento, que decorre do projeto Ângela, no projeto do Instituto Avon. Temos entregas de cesta básica e produtos de higiene, fornecimento de cursos, danças, libras, defesa pessoal, roda de conversa, sendo que esses cursos, senhoras e senhores, é por meio deles que se engaja a independência e a autonomia da mulher. É por meio desses cursos que a mulher começa a se enxergar, a se conhecer e a perceber que está dentro de um relacionamento abusivo. Então, por isso, a importância deste engajamento da comunidade para fortalecimento dessas mulheres. Teremos amanhã a formação de mais um grupo de promotoras legais populares, mulheres voluntárias destinadas também a fomentar a discussão do tema da violência doméstica e trazer essas vítimas para fazer denúncias. E temos também a parte de auxílio na inserção no mercado de trabalho. Evidentemente, tudo isso necessita urgente do apoio de toda a comunidade, de todos os poderes públicos e de toda a comunidade civil. Pode passar o próximo slide, por favor? É o último. Eu gostaria de encerrar, para todas as mulheres aqui presentes, uma passagem da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa francesa, capitaneou o movimento feminista, e que o teor é que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Mulher nenhuma nunca dependeu de homem algum para ser feliz. Então, todas vocês têm o apoio dos poderes públicos e da sociedade civil. Muito obrigada. Obrigado, doutora Aline. Antes de passar a palavra para a nossa promotora, a doutora Isabela, eu queria fazer um comentário, eu não posso deixar de fazê-lo. A ausência da fala da doutora da gestão municipal, né? E isso a gente vem cobrando constantemente. Porque se não existir uma estrutura para o CREAS, por exemplo, para o CRAS,
fica difícil fazer atendimento. Fica difícil. E as gestões, elas não podem, pelo menos não deveriam, né, Regina, usar excessivamente as ONGs. Ela deveria ter também a assistência, mas sem cesta básica, sem auxílio aluguel, né, sem estrutura de pessoal, fica difícil. Então, a ausência, e isso eu cobro muito aqui, doutora. Eu, enquanto procurador, enquanto fiscal daquilo que é público, eu cobro isso constantemente. Porque aqui, e eu penso que, eu acho que a gente pensa, não tem que ter protagonismo aqui. Tem que ter atendimento à mulher, atendimento às pessoas que precisam. E eu costumo falar, doutora, que o faz de conta no poder público é uma coisa que me irrita muito. Então, eu só queria fazer essa ponderação, com todo respeito, mas senão não seria eu. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Isabela. Obrigado, doutora. Boa noite. Vamos ligar aqui. Funcionando agora? Sim. Boa noite a todas, boa noite a todos. Agradecendo inicialmente a Procuradoria Especial da Mulher, aqui representada pelo vereador Ferrão. Agradeço pelo convite e também parabenizo pela iniciativa desse evento tão importante. Fico muito feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouco do nosso conhecimento para que a população esteja informada dos seus direitos e também, e principalmente, dos seus deveres. Eu vou pedir para passar o slide. Bom, então, nosso assunto hoje, a violência doméstica contra a mulher. Essa é uma campanha do Ministério Público. Oi, meu nome é Maria. O Ministério Público também realiza nesse mês, no Agosto Lilás, uma série de eventos e palestras também relacionados à conscientização a respeito da violência doméstica familiar contra a mulher. Pode passar. Bom, a lei, então, Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, é uma lei criada para proteger mulheres. E a Lei Maria da Penha decorreu de uma condenação do Estado brasileiro, uma condenação por omissão. No caso da senhora Maria da Penha, que deu o nome à lei, o Estado não tomou providências para defendê-la. Em razão disso, o Estado brasileiro foi condenado internacionalmente a adotar medidas efetivas para a proteção das mulheres no que tange à violência doméstica. E daí, então, que decorreu a Lei Maria da Penha. Essa é a origem da lei. Originou-se a partir de uma omissão do Estado e da sociedade brasileira na proteção das mulheres. Isso porque, por muito tempo, se teve a infeliz percepção de que as mulheres eram inferiores aos homens. Então, no Código Civil anterior, há não muito tempo, as mulheres não tinham sequer o direito à propriedade. Ou seja, durante muitos séculos, as mulheres estiveram sujeitas, inclusive pela lei, aos arbítrios do homem, né? Primeiro do seu pai, depois passando para o seu marido após o casamento. E muitas vezes nos perguntam, doutora, mas e por que não tem a Lei João da Penha? Se os homens também são vítimas de agressão, os homens também são assassinados. Os homens, a estatística da morte de homens, de um modo geral, é maior, morte violenta do homem, de modo geral, é maior do que a morte violenta das mulheres. Mas os homens morrem em briga de trânsito, em briga de bar, em briga entre facções, briga entre organizações criminosas. As mulheres morrem dentro de casa, como a doutora Aline falou. Justamente o que a doutora Aline falou
justamente no lugar onde a mulher deveria ser protegida, não só a mulher, onde todos nós esperamos que no nosso lar é o local onde nós mais nos sentimos protegidos. Só que o que acontece com a mulher é o contrário. Muitas vezes, dentro do lar é o local onde a mulher está ameaçada. E ela tem que, ao contrário, buscar na rua, no lado de fora, a proteção de que ela necessita. E é por isso que existe uma lei específica para a proteção da mulher. Porque nem mesmo dentro de casa as mulheres estão seguras. Então, essas são situações que as mulheres passam, tanto dentro de casa quanto na rua, o medo constante da violência sexual, que só quem é mulher sabe qual é a sensação de andar na rua à noite. Pode passar. Como eu já falei, então, a violência doméstica contra a mulher é que é o objeto da Lei Maria da Penha, justamente em razão de que a maior incidência de agressão contra as mulheres ocorre dentro das suas próprias casas, por pessoas com as quais têm ou tiveram algum tipo de relacionamento afetivo. Pode passar. Mas então, o que é violência doméstica? A Lei Maria da Penha diz que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência doméstica ocorre onde? Primeiro, no âmbito da unidade doméstica, ou seja, toda violência praticada contra a mulher, seja por um homem ou inclusive também por uma mulher. A mulher também pode ser, quando envolve, por exemplo, um relacionamento homoafetivo entre duas mulheres, a Lei Maria da Penha também se aplica. Então, o que a lei protege, prevê como violência doméstica contra a mulher é aquela que acontece dentro da unidade doméstica, havendo ou não vínculo familiar, desde que as pessoas convivam no mesmo ambiente, no mesmo lar. A Lei Maria da Penha vai incidir naquela situação em caso de violência. No âmbito da família, ou seja, mesmo que os familiares não residam juntos, às vezes nem mesmo na mesma cidade, se houver uma violência praticada, por exemplo, por um irmão contra uma irmã, adultos já que não moram mais juntos, a Lei Maria da Penha também vai proteger essa mulher, porque essa violência está sendo praticada no âmbito da família, das relações familiares. E também, muito importante, em qualquer relação íntima de afeto, inclusive namoro eventual. Usando as expressões dos mais jovens, inclusive entre ficantes. Né? Então, hoje é cada dia, infelizmente, cada dia mais comum a violência doméstica, especialmente a violência psicológica entre pessoas cada vez mais jovens e muitas vezes que acabaram de se conhece há pouquíssimo tempo, 1 mês, 2 meses. Quantos feminicídios nós temos visto ultimamente? Este ano já aconteceu mais de um, de namorados, né? Jovens, rapaz de 20 anos, a menina de 18 anos, que namoram há 3 meses, a menina não quer mais aquele namoro breve, pois ela é vítima de feminicídio, de morte, em razão de um inconformismo do homem em não aceitar que a mulher o rejeite, que a mulher não queira manter mais um relacionamento com ele. Então, em todos esses casos também se aplica a Lei Maria da Penha. Pode passar.
E como essas violências, então, são trazidas pela lei? Então, nós já vimos que, para configurar a violência doméstica, essa violência precisa acontecer dentro do lar, da unidade doméstica, ou entre familiares, pessoas que possuem algum vínculo familiar, ou entre pessoas que têm ou que tiveram um dia um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso, ainda que breve, ainda que eventual. E quais são os tipos de violência? Essa eu acredito que eu não preciso explicar. A violência física é a mais óbvia, aquela que todos nós sabemos de que forma ela acontece, né? Com agressões, puxões de cabelo, empurrões, tapa e culminando até na morte. Mas a violência psicológica também é uma forma de violência prevista pela lei. A violência psicológica é aquela que causa dano emocional, diminuição da autoestima da mulher ou que lhe prejudica e perturba o pleno desenvolvimento, que visa degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, violência, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagens, violação da intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Sim, senhoras, todas essas condutas e senhores caracterizam violência psicológica. Violência doméstica, portanto, protegida pela Lei Maria da Penha. Não importa se o seu marido, o seu namorado, nunca lhe encostou um dedo, como algumas costumam dizer, né? Ou eles mesmo, doutora, eu nunca encostei um dedo na minha mulher. Às vezes o dano psicológico durante anos e anos e anos é muito maior do que uma lesão corporal. O dano psíquico que uma mulher sofre durante anos de opressão e intimidação e destruição da autoestima dentro da sua própria casa é muitas vezes muito mais grave e mais irreparável até do que uma lesão física. Pode passar. A violência sexual também caracteriza a violência doméstica. Então, qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, mesmo dentro do casamento. A violência sexual, o crime de estupro, ocorre mesmo dentro do casamento. A mulher não é obrigada a manter relações sexuais sem a sua vontade, sem o seu consentimento, mesmo que com o seu marido. Então, tudo isso caracteriza a violência sexual contra a mulher, inclusive também aquela conduta que impede a mulher de usar um método contraceptivo, que a force ao casamento, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou também a conduta que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. O corpo da mulher pertence à mulher, então qualquer conduta que viole o corpo da mulher e os seus direitos de intimidade caracterizam também violência doméstica contra a mulher. E também a violência patrimonial, ou seja, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos seus objetos, quebrar o celular. Muito comum, o homem vê uma mensagem que lhe desagrada por qualquer motivo, quebra o celular da mulher, confisca o celular da mulher. Isso é um crime, né, uma violência patrimonial. Então, a retenção também, ou destruição de instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. O salário da mulher, a mulher pertence.
Claro que é destinado, assim como todos aqueles que compõem o núcleo familiar, ao sustento daquele núcleo familiar. Mas cabe à mulher decidir qual vai ser a destinação dada ao seu próprio salário, às suas próprias rendas. E a violência moral. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, ou seja, humilhações, xingamentos, constrangimentos de toda forma, também caracterizam crimes e, portanto, violência doméstica e familiar contra a mulher. Bom, esclarecido o que é, então, a violência doméstica, como podemos ajudar? A doutora Aline já reforçou todas as formas de busca pelas mulheres ou, eventualmente, pelos familiares dos órgãos que poderão tomar as medidas necessárias para o auxílio da mulher. Então, já foi bem esclarecida essa parte, podemos seguir em frente. Pode passar? Bom, o que é o chamado ciclo da violência? Por que eu vou explicar rapidamente a respeito do ciclo da violência? Talvez muitos das senhoras, dos senhores que estão aqui presentes hoje ou que nos assistem em casa, neste momento, já tenham ficado inconformados. Poxa, mas a minha vizinha apanha e volta. Ah, mas a minha mãe é humilhada, é xingada há 20 anos. Ela vai na polícia, registra o boletim de ocorrência e volta a se relacionar. Ela pede o cancelamento das medidas protetivas. E por que isso acontece? Pode passar. Porque o ciclo da violência doméstica... Pode passar o slide? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso são estudos que comprovam que a violência doméstica ela acontece em ciclos. Então, a primeira fase do ciclo é a fase de tensão. É o momento em que o agressor demonstra irritação, acessos de raiva, ameaças, humilhações, xingamento. Na maioria das vezes, nesse momento, a vítima nega esses acontecimentos e passa a se culpar pelo comportamento do agressor. Mas a tensão continua aumentando. Aqui ainda não há uma violência física. Na segunda fase, então, o agressor perde o controle e materializa a tensão da primeira fase, violentando a mulher, conforme as violências que já acabei de explicar. É nesse momento, então, na fase 2, que muitas mulheres tentam buscar ajuda, seja com apoio de familiares ou denunciando o caso. Aqui a mulher, então, cria coragem e denuncia. Pode passar. E aí acontece o quê? A fase 3, ou chamada fase da lua de mel. Nessa fase, após a mulher tomar a iniciativa de romper com aquele ciclo, o agressor muda o seu comportamento. Ele começa a demonstrar arrependimento, promete que não irá mais repetir, culpa a bebida alcoólica e busca a reconciliação. Por um tempo, então, nessa fase da lua de mel, ele se torna até mais carinhoso do que nunca foi. Muda algumas atitudes, estreitam laços, aumentam a intimidade. Resulta na mulher um misto de esperança, de que ele tenha mudado, de culpa por ter terminado o relacionamento e de pena do agressor, o que faz com que muitas vítimas, então, nesse momento, desistam de realizar a denúncia, ou retirem a denúncia, ou retirem as medidas protetivas, porque elas alimentam a expectativa de que o agressor vai mudar o seu comportamento e não vai repetir as agressões. Se o homem tiver um acompanhamento adequado, tiver o interesse de participar de grupos de homens, pode, obviamente, que esse ciclo se encerre aí e que a violência acabe. Mas, na maioria das vezes, o que ocorre é que esse ciclo volta para a fase 1. Então, após essa lua de mel, retoma a tensão, retomam as brigas, retomam os xingamentos, até que novamente acontece uma agressão. E nesse meio tempo, então, a mulher já abriu mão das medidas protetivas e tudo começa novamente.
Portanto, é muito importante que todos nós entendamos que não é culpa da mulher o retorno. É difícil, mas é preciso que a família, os amigos, a sociedade, de um modo geral, compreenda que isso faz parte da violência. Não é culpa da mulher. Ela volta atrás porque são anos de humilhação, anos de quebra da autoestima, dependência econômica, dependência emocional, que fazem com que ela tome essa iniciativa. Então, é preciso que aquele que esteja fora do ciclo da violência, os amigos, a família, os vizinhos, a sociedade, quem está fora é que possui condições de ajudar, né, de tomar, muitas vezes, a iniciativa e colocar a colher na briga de marido e mulher, que se coloca assim, a colher é dever de todos nós. É difícil ajudar a vítima? Sim, mas não tanto quanto ser vítima, né? Então, como eu já falei, é importante que aquele que está fora do ambiente de violência colabore para a quebra desse ciclo de violência. Pode passar. Pode passar? Pode ir para o próximo? Aí, tá bom. Bom, e o que acontece, então, nessa fase, na terceira fase, em que a mulher muitas vezes retira as acusações e muitas vezes, né, doutora Aline, muda o depoimento. Quando a mulher chega no fórum, lá na frente no processo, que ela vai ser ouvida na presença do Ministério Público, do juiz ou da juíza e do advogado do agressor, ela muitas vezes muda o depoimento. Ela diz que caiu, que foi uma quina que ela bateu, que aquelas ameaças não aconteceram. Então, o que é importante, né? Que tanto a mulher vítima quanto aqueles que estão prestando apoio a ela compreendam que é importante que o processo siga e que lá na frente haja a responsabilização desse agressor. Porque senão a função pedagógica do processo penal, da justiça, não vai acontecer, porque ele vai sair livre, ele vai sair absolvido. Nenhuma consequência vai restar para esse agressor. Então, é importante que a mulher e as pessoas que estão ali para ajudá-la compreendam que é preciso provar. E como se prova uma agressão, uma violência psicológica, uma violência sexual? A palavra da vítima é extremamente importante e vai ser levada em consideração. Mas muitas vezes o que acontece é que a vítima não possui naquele momento condições de ter força para confirmar tudo aquilo que ela falou lá atrás na delegacia. Então, é importante que tanto a vítima quanto os seus familiares, os órgãos de proteção, aqueles que recebem na delegacia, no CREAS, que instruam a vítima a obter as provas, ou seja, salvar as mensagens de celular, salvar os registros de ligações constantes, eventualmente, se possível, filmar a situação, filmar a agressão, gravar uma ligação telefônica e informar as testemunhas. Sempre há um vizinho, uma amiga, um parente que presenciou ou que ouviu essas agressões, e essas pessoas podem contribuir com o processo. E mesmo quando a vítima volta atrás na audiência e resolve dizer que nada daquilo aconteceu, se houver uma testemunha, um irmão, um vizinho, um parente, um colega de trabalho que confirme aquilo que ele viu e ouviu, pode haver a condenação, mesmo com a vítima voltando atrás, digamos assim, na audiência. Então, é muito importante que não se esqueça, e aqui, principalmente também para quem nos assiste, dos órgãos, Polícia Militar, Polícia Civil, o CREAS, que instruam a vítima também dessa forma e que tomem cuidado em obter essas informações, né, orientar para que a vítima apresente todas essas provas já logo no início, para que lá na frente o Ministério Público possa prosseguir nessa ação e possa, ao final,
o agressor ser devidamente responsabilizado e sofrer as consequências pelos seus atos. Por isso, então, diante de tudo que eu falei, que é importante conhecer o que é uma violência doméstica para entender e ajudar a vítima, para dar o suporte necessário para ela conseguir tomar a decisão de romper com o ciclo da violência antes que seja tarde. Pode passar. Vamos então, pedimos a todos que participem e que nos ajudem, que ajudem os órgãos públicos, que ajudem a justiça, ajudem a mudar essa realidade, né? Porque é dentro de casa, nos ambientes mais íntimos, de amizade, no ambiente de trabalho, que aos poucos essas realidades vão mudando e as mulheres passam a ter coragem e condições de romper definitivamente com esses ciclos da violência. Assim eu encerro a minha fala e agradeço a atenção de todos. Obrigada. Antes de passar a palavra à doutora Natália, quero registrar ainda de tempo a presença do prefeito Evandro, obrigado pela presença, a presença também do vereador Italiano, que também já foi procurador titular da casa aqui na Procuradoria da Mulher, e dizer também que eu venho observando, acredito que vocês também, hoje está muito falado a violência política contra a mulher. Muito falado, muitos casos. Não que isso não acontecia antes, mas é que, sabe, eu percebo, é que as mulheres agora, elas falam mesmo e não tem medo de brigar com homem nenhum, né? E uma outra coisa que eu queria dizer para vocês aí, doutora Aline, falando da questão que eu fiz questão de falar, que sou filho mais velho de 3 meninas, é que meu pai é muito simples. Ele me ensinou muito a respeitar as minhas irmãs e, consequentemente, tu sai respeitando ou tentando, né, melhorar a cada dia com relação a isso. Então, a importância também, né, de pais, de homens, quando tem filhos pequenos, as falas, né, as brincadeiras, isso a gente tem que trabalhar. Eu acho que é como vocês falaram, é um trabalho de toda a sociedade. Obviamente, os setores e a rede, ela tem que estar preparada para atender essa mulher, né? Porque ela não pode, já é difícil, né? Não sou mulher, mas eu tenho filhos também, já é difícil a denúncia. E se ela sentir que ela não está sendo bem atendida, né? Um comentário com relação à roupa, que roupa que estava usando, isso é terrível, né? Então é importante a gente salientar isso e a importância dos homens participar, e mais uma vez agradeço a presença de vocês e quem estão escutando nós também, que a gente mude esse estigma do machismo que a gente tem na nossa sociedade. Vou passar agora a palavra à doutora Natália. Obrigado. Boa noite. Falta o slide, Eduardo. Primeiro, eu inicio minha fala falando, aqui não estou como uma simples servidora do Poder Público Executivo, mas estou como uma ativista feminista ferrenha, participante de todos os coletivos possíveis e impossíveis, e profissional do Sistema Único de Assistência Social, que, além do feminismo, essa é a minha luta, a defesa dos SUAS. Eduardo? Eu vou falar um pouco, não só sobre a violência de gênero, que já foi muito bem abordado pela doutora Isabela, né? Mas eu vou falar da importância do acompanhamento socioassistencial, que hoje é a parte que nos cabe. Pode passar, Eduardo. Vou contextualizar um pouquinho da violência doméstica enquanto um fenômeno histórico, complexo, intersetorial e multifatorial, né? A violência doméstica, ela sempre existiu, espero que um dia deixe de existir, se assim for possível, né? Mas ela é uma questão coletiva e por isso que é tão importante esses espaços de debate. E ela vem justamente de uma construção social de papéis de gênero por uma sociedade patriarcal e machista e que tem a mulher dentro do papel de que é propriedade privada, né? Ou do homem, ou dentro da questão da supremacia do gênero masculino, né? E
por mais que muito antigamente a gente não se debatia sobre essas coisas, a positivação dos direitos humanos na nossa sociedade, principalmente pela Magna Carta de 1988, trouxe importantes ganhos para a violência doméstica, para a luta feminista, para a luta das mulheres, né? Mas, às vezes, todos esses marcos legais, elas não abrangem muitas das parcelas da sociedade, né? Porque não tem como a gente falar sobre gênero sem falar sobre classe. Porque, independente da classe social, ou a depender da classe social, essa mulher não acessa o mínimo. E não tem como a gente falar de gênero sem falar sobre raça, porque as mulheres pretas são as mais violentadas e a que menos acessam os serviços públicos e a que menos estão em espaços de poder, né? Então, antes da gente falar sobre gênero, a gente precisa trazer à tona também o debate da raça, o debate da classe, o debate de alavancar o papel protetivo, o papel da emancipação feminina na sociedade e o papel também da gente discutir mais um pouco sobre esses assuntos que às vezes a gente não fala muito, né? E como marco legal, como eu disse, né, a Constituição de 1988 trouxe a igualdade de gênero enquanto premissa fundamental do nosso artigo 5º, responsabilizando o Estado, o poder público, no combate e promoção das políticas sociais, né? E depois disso vieram várias outras leis, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Lei do Stalking, a Lei do Carolina Dickmann, a Lei Joana Maranhão, e dentre outras tantas, né? E o que isso significa? Boas positivações, boas conquistas à luta feminista, mas que, sem política pública efetiva, ela não adianta nada, né? Já que só em 2020 nós tivemos 1.350 feminicídios no nosso país. E, como a doutora Aline disse, 193 registros e solicitações de medida protetiva no nosso município, né? Então, nós temos um importante instrumento de proteção da mulher e que a gente possa continuar avançando para que esses números caiam, né? E é um número expressivo, muito expressivo, e a gente ainda tem os casos de subnotificação, especialmente as mulheres que sofrem violência sexual. Ah, ele não me bate, né? E a gente até fala um pouco da alavanca, né? Existe um estudo do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que foi feito em 2020, que 29% das mulheres só sofreram violência física, mas 47% já sofreram violência financeira. 36% já sofreram violência moral. Ele não me bate, mas ele esconde meu salário, né? E esses dados nem existem sobre violência sexual. O direito reprodutivo, o direito sexual é o consentimento. E quem fala sobre consentimento para vocês, né, não é o seu papel enquanto esposa, enquanto proprietária do lar, satisfazer o prazer sexual do seu marido somente enquanto ele quer, né? A partir do momento que você tem o seu direito reprodutivo e sexual de não consentir, você está sofrendo uma violência sexual. E esse é um trabalho que a gente vem tentando fazer há muito pouco tempo, né? Porque antes a gente falava muito sobre violência física, né? Piadinha sem graça, violência moral, xingamento. E vejo que as coisas estão avançando muito bem, né? Eduardo, pode passar. E daí vem a nossa Lei Maria da Penha, né? Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, e digo mais, a violência institucional, que ela é uma extensão da nossa violência doméstica, que é tudo que essa mulher vai sofrer no protocolo e no processo de registrar uma ocorrência, o que ela passa na delegacia, né? Nós temos um atendimento muito humanizado aqui em Penha, pela Polícia Militar, mas em outras comarcas a gente não vê a mesma coisa, e é uma tristeza, né? A violência institucional de você não ser atendida pelos órgãos públicos, de você não ter os seus encaminhamentos efetivados e de você ser desrespeitada enquanto cidadã dentro desses espaços públicos, né? Então, nesse sentido, veio a Lei Maria da Penha para protegê-las, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional. E hoje nós temos as diversas formas de família, né? Acredito que esse debate, inclusive, vai avançar um pouco mais para as famílias LGBTQIAP+, que é importante também ter esse direito dentro das relações homoafetivas, né? E que o poder público possa desenvolver essas políticas que visam garantir os direitos humanos e fundamentais das mulheres, que é o mínimo direito de existir em segurança, com cidadania e com dignidade de estar protegida dentro da sua casa. Pode passar, Eduardo. O artigo 9º, especialmente do acompanhamento multi-socioassistencial, né, ele determina que a mulher em situação de violência será prestada de forma articulada, seguindo as diretrizes da LOAS, né, nossa
diretriz maior no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras políticas intersetoriais. Isso é muito importante a gente falar, porque combate e atendimento à violência doméstica não é só da segurança pública, não é só do judiciário que faz o seu papel de ir e conceder. É de você resguardar e acolher essa mulher no momento de mais fragilidade da vida dela. É de você prestar um atendimento rápido, eficaz, eficiente, efetivo, num fluxo que funciona. Né? E quando a gente fala de atendimento, eu não falo só da existência de um serviço público, da existência do terceiro setor atuando no nosso município. Eu falo da existência de benefícios eventuais. Eu falo de existência de equipe mínima, eu falo de existência de convênios, eu falo de existência de pactuação das demais pastas. Né? Quando a gente fala em violência doméstica, a nossa atuação intersetorial, ela não fala só sobre assistência social e segurança pública. Ela tem o dever da educação de dar prioridade para essa mulher matricular seus filhos perto do território da casa dela. Ela dá prioridade à mulher de acessar o serviço de saúde do nosso município, com quem, ainda bem, temos uma ótima interlocução. Ela fala de espaços comunitários de convivência, ela fala de acesso ao esporte, acesso ao lazer. E o que nós temos proporcionado às nossas mulheres, né, nesse sentido? E, para muito além disso, né, não adianta a gente falar sobre combate à violência doméstica se muitas dessas mulheres não têm o mínimo, que é comida dentro de casa, que é um emprego e um salário no final do mês. Então, como nós vamos tirar as mulheres dessa dependência econômica que muitas vezes tem desses agressores, né? Que essas mulheres em situação de violência, porque elas não são mulheres violentadas, elas estão em situação de violência. Isso é uma causa transitória que esperamos que um dia passe e não volte mais a recair sobre o ciclo da violência, que é para isso que nós estamos aqui, né? Pode passar, Eduardo. E, dentre as medidas aplicáveis a mulheres em situação de violência, temos o artigo 23, que diz que as ofendidas e seus dependentes poderão ser encaminhados aos programas oficiais ou comunitários de proteção e atendimento. É a nossa rede de atendimento, né, que são um conjunto de ações e serviços de diferentes setores, assistência social, justiça, segurança pública, educação, que visam ampliar a qualidade de atendimento, mapeamento das demandas, encaminhamentos efetivos e, principalmente, integralidade e continuidade do atendimento às mulheres em situação de violência. Né? É por isso que a gente sempre fala da necessidade de construção de fluxos. Para que esses fluxos não se percam entre gestões, entre equipe que entra, equipe que sai, a gente tem que ter isso muito bem pactuado. E essa é a importância dos nossos conselhos municipais de direitos, que tem que ser efetivos, tem que ser o braço do poder público, tem que nos ajudar a construir política pública, tem que cobrar a efetividade desses encaminhamentos. Né? Conselho da Mulher, que está inoperante, mas esperamos que brevemente volte, Conselho da Assistência Social, Conselho do Idoso, né? Eventualmente Conselho dos Direitos Humanos, por que não? Né? E que essa rede de atendimento ela possa ser construída dentro das atribuições de cada ente federativo, que é o que prevê a lei, no nosso caso, o município. Então, que o município, com observância não só ao disposto na normativa do SUAS, ao disposto na Constituição, ao disposto na própria Lei Maria da Penha, né, que ele possa construir esses fluxos, pactuar, conveniar e dar suporte de atendimento para essas vítimas. Porque, às vezes, míseros 30 minutos que uma mulher entra realmente de volta num carro de um agressor e vai voltar para a casa dele. Isso, assim, é um fato. Ou você atende na hora, ou você vai perder de vista a intersetorialidade e continuidade do atendimento dessa mulher. Pode passar. E o que, então, nosso Sistema Único de Assistência Social tem a ver com isso? Né? Hoje, no nosso município, nós temos a básica, a complexidade básica, que é o CRAS. Né? Temos a MED, que aqui no nosso município é operacionalizada pelo CREAS. Temos a alta complexidade, que são as ações de acolhimento institucional, com quem nós temos convênio, especialmente no caso de violência doméstica, nós também temos o convênio com o Instituto Avon, né, a parceria com o Instituto Avon, que hoje, na verdade, é o maior vetor desses encaminhamentos é a Regina, mas também nós também efetuamos esse acompanhamento, né, por meio de grupos de mulheres que nós temos anualmente, que nós nos reunimos. Nós temos grupos de acolhimento coletivo, para que a gente possa fazer um espaço mais humanizado de acolhida de mulheres que passam pela mesma situação. Né? Nós temos grupos de adolescentes dos filhos dessas mulheres violentadas, que a gente trabalha a questão de projeto de vida, encaminhamento para o mercado de trabalho, sempre com uma interlocução muito boa com o nosso Conselho Tutelar. Né? E a nossa proteção de média complexidade, o CREAS, que é um equipamento de média complexidade da assistência social, que visa trabalhar com abuso e violação de direitos, né? Por meio de um acompanhamento contínuo, sistemático, multiprofissional,
com famílias na perspectiva do acolhimento e alavancamento do papel protetivo da mulher, dentro do ambiente familiar ou somente dentro do seu papel com seus filhos, dentro do seu âmbito profissional, né, por meio de escuta, acolhimento individual, visitas domiciliares e demais encaminhamentos, né. E aqui é uma situação que, como o Ferrão disse, que o poder público nem sempre dá conta de tudo sozinho, né. Isso que nós sempre debatemos sobre a importância da participação dos 3 setores da economia. A luta pela violência doméstica, ela não é só da efetuação de políticas públicas governamentais, né? Ela é política do governo, do poder executivo, ela é do setor privado e ela é das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, né? Que é um complemento à atuação do Estado, e a gente precisa ter esses parceiros para realmente efetuar um atendimento. E aqui eu digo pelo CRES. O CRES não trabalha só com mulheres vítimas de violência. O CRES trabalha com idoso, com pessoas com deficiência, com crianças, né? E com LGBTs, com discussão de raça, com racismo. Então, é uma série de demandas que a intersetorialidade do atendimento e as parcerias e os convênios fazem, sim, o trabalho ser mais efetivo, né? Pode passar. O trabalho social com a demanda da violência, né? O que se pressupõe? Hoje, o que nós temos, né, é o encaminhamento da rede, os órgãos competentes e a demanda espontânea, que é quando nós recebemos essa demanda, né? Quando a gente realiza o acolhimento inicial e uma escuta qualificada, sempre com a postura de não julgamento. Eu posso ter a minha opinião de ai, meu Deus, como estar recaindo no ciclo da violência de novo, a gente já falou, mas o seu papel é profissional, o seu papel é resguardar o direito dessa mulher sem julgamentos de cunho, principalmente religioso. Religião não cabe dentro de um atendimento de mulheres vítimas de violência, muito menos dentro do atendimento do serviço público. Mapeamento das demandas sociais da família de forma integral. É atender os filhos, é atender os seus dependentes, é atender o âmbito profissional, o âmbito pessoal, o âmbito de acesso ao mínimo, né? Sensibilização para o processo de ruptura do ciclo de violência, que é nessa parte justamente de vinculação com a equipe. Quantas vezes a gente recebe mulheres vítimas de violência que são concretas em dizer: eu não vou registrar boletim de ocorrência, não vou solicitar medida protetiva. Também é papel do poder público atender essas mulheres que não querem atendimento. É papel do poder público criar mecanismos de sensibilização. Não só, eu não gosto da palavra aderência, porque eu acho que ninguém tem que aderir ao que não queira, mas para que a mulher se sinta confortável o suficiente para ser um espaço seguro de frequentar e de ouvir os profissionais que estão ali para te atender, né? O suporte socioassistencial, que é mediante a articulação das demais políticas públicas intersetoriais, hoje, com prioridade no atendimento perante as demais políticas públicas, especialmente saúde e educação, que essas mulheres terão prioridade, e os encaminhamentos de referência e contra-referência. Referência, alta complexidade de acolhimento, ou, num caso de situação mais resguardada, eventualmente para o CRAS ou para alguma outra política pública. Pode passar. E como desafio coletivo que eu trago aqui hoje, que eu acho que todo evento que a gente faz, a gente tem que sair daqui sabendo para onde correr e o que a gente precisa, né? Então, pactuação intersetorial dos fluxos de atendimento às mulheres em situação de violência no município, agir em rede, agir com o poder público, agir com as organizações da sociedade civil e a necessária atuação dos conselhos municipais de direitos. Eles são os vetores das políticas públicas. Quem cobra o poder público e fiscaliza são os conselhos de direitos e também o Ministério Público, com quem, ainda bem, a gente sempre teve uma ótima parceria aqui do nosso município, desde o doutor Luiz Felipe, o doutor Pablo e agora a doutora Isabela, né? Fiscalizar as políticas públicas e que a população entenda o que é direito. Quantas vezes a gente atende uma pessoa, eventualmente no CREAS ou em qualquer outro lugar, que não sabe a existência do benefício eventual no nosso município? Ninguém sabe que tem auxílio natalidade, que nós efetuamos, auxílio funeral, cartão social, né? Então, ampliação dos recursos municipais, que é necessário, porque sem recurso não tem equipe, sem equipe não tem trabalho, né? Frente à complexidade da demanda, benefícios eventuais, aqui eu vou voltar a falar da necessidade do auxílio aluguel, que é uma demanda que nós estamos tentando trazer, né, a Secretaria de Assistência Social, muitos temos discutido, conseguimos aprovar no nosso Conselho Municipal, espero que em breve esteja aqui na Câmara.
é um mecanismo importantíssimo, né? Porque quantas mulheres não saem de casa ou recaem no ciclo de violência por causa da dependência econômica, da dependência financeira, ou porque a casa é dele, a casa é da família dele, a casa é de herança da família dele. Ele falou que se eu sair eu não posso levar os meus filhos, já que eu não vou ter casa, né? E por mais que nós tenhamos hoje boas regulamentações, inclusive pelo CNJ, né, por meio da portaria que diz que uma mulher em mera situação de rua, decorrente dessas coisas, não pode ter os seus filhos acolhidos, a gente sabe que, às vezes, na prática, não é isso que acontece, né? Essa mulher vai ser subjugada, essa mulher vai ser violentada pelo sistema. Então, que a gente possa atuar justamente nesse sentido. Passagem, alimentação por meio do cartão social, as casas de acolhimento, convênios, as equipes de plantão 24 horas, né, remuneradas, né, que possam receber por o trabalho que fazem, servidores públicos e as organizações da sociedade civil, né, e fomento do acesso às informações qualificadas à população, acerca dos direitos sociais, né. Então, que a gente possa estar sempre nesses espaços, falando o que temos, para onde queremos ir. Eu acho que isso é muito importante. E acho que também uma coisa para a gente pensar são as estratégias para subnotificação. Como que a gente trabalha com esse público? São público que não está na nossa vigilância, não está nos nossos serviços, não acessam os serviços. Volta e meia a gente recebe uma demanda de uma mulher que, às vezes, não acessa uma UBS há um ano. Então, onde que estão essas mulheres? Quem busca essas mulheres? E uma importante estratégia para a subnotificação é justamente o fomento das agentes comunitárias de saúde no nosso município, que são as pessoas que mais estão na rua, no território, e conhecem o povo que atendem, né? A vigilância socioassistencial, que é um importante serviço da assistência social, de mapeamento de onde estão essas demandas, de onde tem que ter uma atuação mais efetiva, dali do que a gente precisa, dessa demanda, o que é? É benefício eventual, é alta complexidade, é auxílio aluguel, é profissionalização, e ter mais também lugares para encaminhamento, né? Mais cursos. Hoje nós temos, a Regina oferece os cursos de dança, de Libras, nós temos os cursos de culinária, de corte e costura, mas que a gente também possa ter o segundo setor da sociedade, as empresas privadas, nos auxiliando nisso, na profissionalização dessas mulheres, para que nenhuma mulher nunca tenha que precisar de homem de novo, né? Pode passar. E violência contra a mulher, como nós dissemos, é um problema coletivo, ele é social, e a gente saúda não só a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, mas as políticas públicas e vida longa aos suas, né? Pode passar. E eu finalizo a minha apresentação com a frase que eu mais gosto, porque eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Eu não estou em situação de violência, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher cisgênera, eu sou uma mulher servidora pública de uma classe social média, mas a dor de todas as que sofrem, de mulheres pretas que estão fora da linha, fora do atendimento público, também é a minha dor, e é por isso que eu estou aqui hoje. Muito bem, parabéns a todas as palestrantes. Eu fico até meio sem jeito, né? Só eu de homem aqui. E todas doutoras ainda, né? Mas assim, o que dentro daquilo que foi falado hoje e na fala da doutora Natália, eu falo aqui, quando eu posso, frequentemente eu falo, e agradeço ao nosso presidente, o Adriano, que dá condições de a gente implementar dentro das nossas possibilidades, né, esses debates e as falas. Essa Câmara de Vereadores, ela é uma Câmara de Vereadores branca, hétero, né, masculina, né, e a gente tem que fomentar políticas sem medo de enfrentar os desafios. Porque se eu estou aqui e eu querer trabalhar só para mim, só para minha continuidade na política, eu não devo estar aqui. Então a gente tem que trazer essa demanda para dentro dessa casa, independente de qualquer coisa, né? E quero aproveitar, para encerrar, convidar vocês para participar sempre das ações aqui da Procuradoria, da Câmara de Vereadores. Mês que vem nós temos, vamos fazer uma fala sobre suicídio feminino.
eu estou olhando para ela estava com medo de perguntar para ela. Suicídio feminino. Em outubro, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, né? Sobre a questão do câncer de mama, o câncer do colo do útero. Em novembro, comemorando também o mês da consciência negra, nós vamos fazer vamos falar sobre a força negra e suas lutas, né? E em dezembro a gente vai falar sobre o empreendedorismo feminino. Então, quero convidá-los a todos, as doutoras, se puderem participar, a gente vai mandar os convites, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos vocês e dizer que quando eu cobro, e vou continuar cobrando, a estrutura da rede, principalmente da rede municipal nossa, é porque essa é a função do vereador. O vereador ele não pode tampar o sol com a peneira, independente se é de oposição ou situação. O Evandro, eu fui secretário de Pesca e Agricultura durante 8 anos do mandato. Eu acho que foi o único secretário que ficou os 8 anos. Mas eu era chato para chuchu. Ele algumas vezes pediu a minha cabeça, doutora. Aí eu falava, mas a minha cabeça é tão feia, pede a minha cabeça. Mas ele me mantive, mas sempre com essa postura de querer o melhor para a sociedade. É isso que a gente tem que fazer enquanto agente público. Obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado.